Sejam todos muito bem-vindos. O capítulo dessa semana é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele tem como título Amar o próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. É muito interessante isso. O primeiro parágrafo, ele diz que ele fala do mandamento maior. Qual é o maior mandamento que a gente conhece? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Esse é o maior mandamento. E o segundo, que vem logo a seguir, é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, a gente tem que entender que nós não conseguimos amar o próximo sem nos amarmos. Nós precisamos primeiro nos amar para que a gente possa, então, amar aquele que está mais próximo de nós, porque é esse que nós devemos também amar. E aí, seguindo o Evangelho, nós temos a parábola do credor e do devedor. E tinha um rei que resolveu, num dia, reunir todos os seus empregados e fazer as cobranças que eles deviam a ele. Então, eles se reuniram todos e o rei resolveu começar por aquele que devia 10.000 talentos. Ele devia muito. E aí, o que aconteceu? Esse empregado não tinha o dinheiro para pagar a sua dívida. Daí o rei disse, volte, venda a sua mulher, venda os seus filhos, venda tudo que você tiver e volte aqui para pagar o que me deves. E esse servidor, ele se jogou aos pés do rei e pediu clamor, né? Que ele pudesse dar um prazo para ele pagar essa dívida que ele tinha com ele. E aí o rei absolveu-o da dívida, disse que ele estava perdoado e que ele voltasse para sua casa. E lá foi ele. Quando ele saiu, ele encontrou alguém que devia a ele 100, vamos dizer 100 reais, né, para a gente entender a dinheiro de hoje. E daí ele pegou o cara pelo colarinho e disse, tu vais me pagar o que me deve? Daí o amigo disse, eu não tenho como lhe pagar, eu não posso lhe pagar, eu não tenho como lhe pagar, me dê um prazo para que eu possa quitar essa dívida. Ele foi impiedoso, ele não perdoou. E ele mandou que ele juntasse o que ele tinha, vendesse e pagasse essa dívida. Aqueles que estavam com eles, que também deviam alguma coisa ao rei, e que ficaram sabendo, estavam juntos, quando o rei liberou aquele dos 10.000 talentos, voltaram ao rei e disseram para o rei, olha, fulano recebeu o seu perdão da dívida, mas agiu de uma forma completamente diferente lá fora, quando ele foi cobrar alguém que lhe devia. E daí o rei mandou buscar esse devedor e disse para ele, você será trancado aqui até que a sua dívida seja paga. Então, eu não sei como eles iam fazer isso, porque ele foi entregue aos carrascos, né? E ele não podia sair dali, recursos ele não tinha para pagar, então a gente fica pensando em como a família ia sobreviver, em primeiro lugar, porque não tinha mais quem dava o sustento, e como é que essa família ia pagar essa dívida. E aí, o item seguinte diz que a gente deve fazer aos outros o que a gente gostaria que fizessem conosco. E é assim, ele foi perdoado da dívida, no entanto, ele não teve o mesmo comportamento com aquele com quem devia a ele. E aí, gente, é que vem a situação, né? O que acontece? Se eu tratar mal o meu irmão,
eu vou receber, mais cedo ou mais tarde, a mesma coisa. Se eu tratar bem, mais cedo ou mais tarde, eu vou receber o bem. Isso é a lei de causa e efeito, porque tudo que a gente faz tem uma consequência, tanto as boas ações, quanto aquelas que não são tão boas. As duas. É como se a gente batesse uma bola na parede e ela volta para nós. Tá? Então, é muito importante que a gente possa ter a consciência de fazer exatamente aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós. Eu gosto muito, quando eu falo desse capítulo, de lembrar uma frase da dona Neuci, que também é uma das fundadoras da casa, e que, afinal, foi na diretoria dela que esse prédio todo foi construído, que ela diz sempre assim, que a gente pudesse, ao deitar, pedir ao Pai que nós fôssemos tratados no dia seguinte da mesma forma como nós tratamos os nossos irmãos no dia de hoje. Quantos de nós poderia deitar no travesseiro e dizer essa frase: Senhor, amanhã que o Senhor possa me dar tudo aquilo que eu dei aos meus irmãos hoje. Com a consciência tranquila, sem medo nenhum do dia amanhecer. E a gente não para muito para pensar nisso. A gente, hoje em dia, está naquela coisa do automático. A gente vai no automático, a gente vai fazendo as coisas, e quando a gente para pensar, fiz uma coisa que eu não deveria ter feito. Está em tempo de corrigir. E o Chico sempre dizia, corrijam as suas dificuldades enquanto vocês estão caminhando lado a lado. Por quê? Porque enquanto a gente está aqui caminhando junto com aqueles com a qual a gente tem alguma dificuldade, a gente consegue amenizar um pouco. O pior é quando, por exemplo, eu e o Carlos tivemos uma discussão. E um de nós dois, e nós não resolvemos isso hoje, e um de nós dois desencarna amanhã. Como é que fica a nossa consciência? Com certeza, o que desencarnou, ele vai querer tirar a lição, ele vai querer tirar prova daquilo que foi feito. E lá na espiritualidade nós já temos um inimigo. Eu não estou querendo que tu desencarne amanhã, né? Por favor, não é isso, é só para explicar, tá, gente? Então, assim, é muito importante que a gente, ao deitar, esteja de bem com os nossos familiares, com os nossos amigos. E daí a gente vai dizer assim, alguns de vocês podem dizer, eu tentei, mas ele não quer, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente fizer a nossa parte, já está meio caminho andado. Tá? Bom, aí o pessoal gostava muito de testar Jesus Cristo, né? Porque ele pregava o bem, ele era todo certinho, e eles queriam botar ele numa encruzilhada. Semana passada, se vocês lembrarem, quem assistiu, era o capítulo que falava da adúltera, né? Então, também eles foram procurar Jesus para perguntar o que fazer. Trouxeram a adúltera e era para tinha a lei, né, de que quem fosse adúltera era apedrejada em praça. E Jesus continuou escrevendo no chão, e de repente ele levantou e disse: aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Se acocou de novo e continuou escrevendo no chão. De repente ele levantou. Ele disse: onde estão aqueles que queriam lhe apedrejar? Foram todos embora. Primeiro foram os mais velhos. Eu acho que esses deviam ter mais pecado por causa do tempo, né, de vida que estavam aqui. Depois foram os jovens também, né, seguindo. No fim ficou ela
com Jesus. E daí ele disse, eu também não vou lhes condenar. E ainda acrescentou, vá e não peques mais. Agora, nesse capítulo, eles vêm com uma outra pegadinha e dizem, Jesus, nós temos que pagar os impostos a César. Bah, havia uma briga porque o Império Romano cobrava impostos altíssimos, né? E ele mandava os escribas para cobrar, então quando eles viam os escribas, eles já fugiam para não pagar os impostos. E Jesus continuou como ele estava e de repente eles perguntaram de novo, Jesus, devemos pagar os impostos a César? Jesus disse, dai a César o que é de César. Mas então, devemos ou não pagar os impostos? Daí ele disse, me dê a moeda. O que está, qual é o semblante e as inscrições que estão fixadas na moeda? E daí ele disse, as feições de César com a inscrição dele. Então, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que nós vamos dar? Nós vamos dar ao César, né? Dentro de um contexto social, nós vamos dar o respeito à família, nós vamos dar o respeito à legislação, às leis, o respeito com os nossos irmãos, o respeito com aqueles que estão próximos a nós, enfim, é uma vida social regrada, é uma vida social onde não há declínio moral. E o que nós vamos dar a Deus? Então, a Deus nós vamos cuidar da espiritualidade, nós vamos cuidar desse corpo que Ele nos emprestou para nós estarmos aqui, para que a gente consiga recuperar alguns erros que nós fizemos em outras encarnações. E como nós estamos lidando com os nossos irmãos. É isso que Deus quer saber, é isso que Jesus disse que nós temos que dar a Deus, porque Jesus foi só amor. Jesus foi só amor. E todo o ensinamento que ele fez está embasado no amor. E o amor, gente, ele acaba unindo as pessoas. Quando existe amor, não existe individualidade. Quando existe amor, nós temos um coletivo. Quando existe amor, não tem um mais importante que o outro. Nós somos todos iguais, porque nós somos todos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Nós somos todos irmãos. Alguns numa evolução um pouquinho maior, outras ainda numa caminhada mais lenta, mas nós vamos chegar lá. Talvez uns tenham que encarnar mais umas 100 vezes aqui, né? Outros mais umas 500, até a gente compreender, até a gente aprender a amar, porque é isso que Jesus quer, é isso que ele nos ensinou, mas que estejamos dispostos a fazer isso, de todo o nosso coração, que nós estejamos dispostos a seguir os ensinamentos do Cristo. E, ó, está tudo aqui. É só a gente ler esse manual, que é o manual da vida. Não é o manual, é o manual da vida. E esse aqui vai nos auxiliar a caminhar o caminho da retidão, o caminho do amor, o caminho da paz e da conciliação. Que Deus Nosso Senhor nos abençoe e nos proteja, agora e sempre. Que assim seja.